cada um vai ter um nível de abstração e um nível de detalhamento, tanto na interpretação quanto na resolução, na implementação de algoritmos, né, para resolução de problemas, diferentes uns dos outros, né? E com isso, as nossas soluções, elas vão ser, de certa forma, diferentes, distintas umas das outras, né? E qual que é a implicação disso? Não tendo soluções iguais, não pode haver plágio entre as resoluções de vocês, né? Então, gostaria de chamar a atenção de vocês nesse ponto, né? E, assim, essa disciplina não exige que, não requer, não permite que tenha-se uma única solução correta, né? Isso é bom e ruim, né? Bom é que cada um tem um jeito de pensar diferente, tem uma forma de detalhamento, de abstração diferente, né? E com isso, a sua implementação estando diferente da minha, também pode estar correta, né? Mas para a sua implementação estar correta, ela precisa atender a todos os casos de teste, de forma com sucesso, né? E resolver, consequentemente, o problema em questão. Beleza? Processamento de dados, né? Agora vamos começar a entender um pouco qual que é a relação de algoritmos com a computação, com a programação, né? Processamento de dados é nada mais nada menos do que a execução de algoritmo por um computador, né? Então é dividido em 3 etapas. Entrada do quê? Isso, entrada de dados, né? De dados ou informações. Processamento desses dados e dessas informações. E saída, né? Saída, de forma geral, é alguma mensagem, né? Mensagem, relatórios. É aquilo que o usuário vai ver, de certa forma, né? É algum resultado, tá? Mas isso a gente vai ver com calma. Bom, então, só para a gente fazer uma associação nisso aqui, né? A gente pode pensar, por exemplo, num formulário de inscrição, num formulário de cadastro, né? No formulário de cadastro, a gente tem algo parecido com isso, né? Ó, a gente tem lá o site, né? Aí dentro do site tem os campos, onde você preenche todos esses campos, né? Com as suas informações. E aí no final tem um botão lá, o botão chama enviar. Certo? Então, nesse caso, a entrada dos dados e das informações são o quê? São justamente as informações que você coloca nesses campos que você preenche no formulário. A entrada é isso, tá? Quando você clica em enviar, esse formulário com os seus dados, ele vai para uma outra dimensão, vamos dizer assim, né? Para uma outra parte que fica ali nos bastidores do sistema. Essa parte é a que é responsável por processar esses dados. Então, se é um formulário de cadastro, o que esse processamento vai fazer? Vai tentar guardar esses dados em um banco de dados, né? Em alguma base de dados, para efetivar de fato o cadastro, certo? Se der tudo certo com esse armazenamento, com essa gravação dos dados e das informações aqui no processamento, essa parte da saída, né, a terceira etapa, vai exibir na tela ali para você. Cadastro realizado com sucesso. Né? Vocês já devem ter visto isso, né? Em algum site que vocês tentaram fazer inscrições, coisa do tipo, né? Ou até mesmo, se der alguma falha, né, isso aqui vai exibir na saída, né, vai exibir uma mensagem de erro, né? Erro. Falha ao cadastrar. Tente novamente mais tarde, né? Já deve ter visto algo parecido com isso. Então, essas duas mensagens aqui, né, são mensagens de saída, são resultado de alguma operação relacionada ao processamento dos dados ou das informações, tá? E o algoritmo vai funcionar mais ou menos assim, né? Só que a gente não vai lidar diretamente com formulários, né? A gente vai lidar com coisas assim um pouco mais básicas até para a gente poder, nos próximos semestres, conseguir fazer algo mais elaborado, né, com relação a isso, tá? Uma coisa importante, ó, todo algoritmo está associado, tem que estar associado a um problema, tá? Porque se aquele algoritmo ele não resolve nenhum problema, então não faz sentido eu implementar aquele algoritmo, tá? Construir um algoritmo significa encontrar a solução para o problema e descrevê-la como uma sequência finita de ações. Isso a gente já tá vendo aí em vários slides, né?
Então, o desenvolvimento de algoritmos, de certa forma, vai necessitar desses passos aí. Análise preliminar, que é isso? Interpretação do problema, né? Interpretação do problema, né? Solução, né? Pensar em uma solução para o problema, como resolver o problema. Implementar, ou seja, construir o algoritmo. Como construir o algoritmo? Com as ferramentas, com as sintaxes, né, dessa linguagem algorítmica. Depois que eu construí, terminei de implementar o meu algoritmo, eu preciso testar, né? Verificar se atende a todos os casos de teste. Verificar se atende. Se atende não, se funciona, né? Quando eu falo assim, todos os casos de teste, você vai falar, pô, meu Deus, professor, eu vou ter que testar todos os números incansavelmente? Não, né? Se, por exemplo, você precisa implementar um algoritmo que vai calcular, sei lá, a soma de dois números inteiros, né? Você precisa testar o quê? Bom, preciso fazer um teste com dois números positivos, então, sei lá, 5, 2. Eu preciso testar com um número negativo e com um número positivo. Preciso testar com um número negativo e um número negativo e com zero, né? O nulo, né? Sei lá. Então, vou colocar aqui 5 e 0, né? Bom, se para esses 4 casos de testes o meu algoritmo funcionar, ou seja, exibir a saída esperada, então eu posso dizer que eu testei, né? Que o meu algoritmo funciona para todos os casos de teste. Por quê? Se o meu algoritmo funciona para mais 5 e mais 2, eu posso dizer que, bom, ele pode funcionar também para quaisquer outros dois números positivos. Se funciona para esse outro caso aqui, eu posso dizer que funciona para quaisquer outros números negativos e positivos, ou positivos e negativos, né? Então, a ideia é que a gente generalize os casos de teste, evitando assim que a gente tenha que testar de fato todos os números, todas as somas de todos os números naturais, né? Todos os números positivos, positivos com negativos, de modo que a gente não tenha que fazer todas as combinações possíveis para verificar se de fato o nosso algoritmo funciona. Tá? Alteração. Né? Alteração é o seguinte, se em algum desses casos de teste o meu algoritmo não exibir a saída esperada, né? Ou seja, eu vou ter que testar caso a caso ali para ver se vai funcionar. Bom, se algum desses não funcionar, o que eu preciso fazer? Alterar, né? Fazer os ajustes necessários. Então isso aqui é ajustes necessários. Ajustes necessários. Né? E aí, depois dos ajustes, o que eu faço? Volto aqui para os testes, né? E fico nessa fase aqui até que todos os testes sejam satisfeitos. Para então entregar o produto, né? A resolução final. Tá? Isso aqui, resolução final. Então é essencial que ao implementarmos um algoritmo, a gente faça os devidos testes antes de entregar, né, para o cliente, de fato, para entregar a versão final do nosso algoritmo. Você não quer entregar um algoritmo, uma solução que funciona parcialmente, que resolve parcialmente os problemas, certo? Bom, diante disso, né, os algoritmos eles devem ser traduzidos para uma linguagem que possa ser compreendida pelo computador, né? Isso para que um computador possa, vamos dizer assim, entender cada um daquelas instruções, daqueles comandos, né, que a gente for implementar nos nossos algoritmos. Né? Então, a forma de fazer com que o computador compreenda, né, é traduzir os nossos algoritmos para uma linguagem de programação. Tá? A linguagem de programação é uma linguagem artificial projetada para expressar instruções que podem ser executadas e compreendidas por um computador. Então, basicamente é assim. Nós inicialmente vamos implementar algoritmos no intuito de solucionar problemas computacionais, né? Porém, não basta somente implementar esses algoritmos e largar lá para o computador se virar para ele entender o que a gente implementou. Não. Para o computador entender os nossos algoritmos, a gente precisa traduzir eles para uma linguagem de programação. Então, primeiro ponto, vou colocar aqui em azul.
algoritmos em linguagem de programação. E depois eu preciso compilar. Compilação, tá? Eu preciso compilar esse arquivo que eu traduzi em linguagem de programação. Para que aí, a partir do processo de compilação, a gente gere um executável, tá? Arquivo executável referente à implementação, à solução que a gente implementou em algoritmo. Então, são todos esses fatores, mas a gente vai olhar com calma isso aí, né? Então, o primeiro passo é traduzir esses algoritmos para linguagem de programação, né? Deixa eu passar aqui. Que a gente vai traduzir inicialmente aqui para o que a gente chama de linguagem alto nível, né? Ou linguagem de programação. Certo? Essa linguagem de programação pode ser, por exemplo, linguagem C, linguagem Java, próprio Python, né? C++, enfim, tá? E depois que é feita essa tradução, assim, colocar o algoritmo aqui embaixo, né? Algoritmo aqui embaixo. Depois que eu faço essa tradução, eu preciso submeter esse algoritmo que eu traduzi em linguagem de programação, por exemplo, em Java, eu preciso submeter isso aqui à compilação. Então a compilação é nada mais, nada menos do que... Opa! Oh, meu Deus. A compilação é nada mais, nada menos do que a tentativa de transformar o algoritmo que eu traduzi em linguagem de programação para gerar um arquivo executável. Tá? E aí, esse processo de compilação, ele passa por mais duas subtraduções, vamos dizer assim. Por quê? Primeiro eu tento traduzir esse arquivo em linguagem de programação para um respectivo em assembly, né, ou linguagem de montagem. E depois daqui eu tento traduzir isso aqui para a linguagem binária, os famosos zeros e uns, tá? Se ao final desse processo der tudo certo, então eu gero o meu arquivo executável, meu arquivo em código de máquina. E aí sim, esse arquivo, né, ele vai estar em uma linguagem que o computador de fato vai conseguir compreender. Então se a gente tentar fazer uma associação aqui, fazendo uma outra cor, é como se nós estivéssemos aqui, deixa eu ver aqui. É como se nós estivéssemos aqui. Então, para a gente é muito mais fácil compreender um algoritmo e depois uma linguagem de programação, né, entender comandos em algoritmos ou linguagem de programação, do que propriamente tentar entender isso aqui. Que propriamente tentar entender ou isso ou isso. Por quê? Quanto mais eu vou subindo aqui, né, nessa escala, mais difícil vai ficando de eu compreender, de nós seres humanos compreendermos essas linguagens. Em contrapartida, o computador acontece o contrário, né? Então, o computador está aqui, ó, né? O computador está aqui, assim, né? O computador tá muito mais fácil dele, é muito mais fácil dele compreender esses zeros e uns, né? Do que dele tentar compreender isso aqui, ou até mesmo o algoritmo em si. Então, o computador é como se ele estivesse mais perto aqui de compreender o arquivo executável, consequentemente código binário ou código de montagem, do que propriamente tentar entender códigos escritos, né, comandos escritos em linguagens alto nível ou comandos algorítmicos. Beleza, pessoal? Então, a ideia assim, é só para vocês tentarem entender, né, qual que é a relação disso com a programação, para que a gente possa, a partir de agora, começar a tentar entender um pouquinho mais de algoritmos. Beleza?